Olá, bem-vindo ao Pedagogia Concurso. Sou o professor Cristiano e hoje vamos analisar e resolver algumas questões de conhecimentos pedagógicos e legislação da banca organizadora IBAM. Então, a IBAM é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Ela é bem atuante no estado de São Paulo e nas regiões do interior e litoral, e também em alguns estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Então, bem agora, você deve estar com uma grande dúvida, né? Afinal, é o estudo por questões do tema ou questões da banca organizadora. Então, eu vou estar respondendo aqui para vocês. O fundamental é resolver questões dos conteúdos solicitados, pois com esse treino você vai fixar o conteúdo, você vai verificar melhor a sua aprendizagem, facilmente interpretar qualquer questão e você vai adquirir segurança. Isso que é importante, que eu falo aqui para as alunas, né? Tem que treinar questões, porque a prática leva à perfeição. Então, como ficam as questões da banca organizadora? Bem, elas te ajudarão somente para entender o estilo de questões que eu vou estar explicando aqui para vocês. Mas não se prenda a isso. O melhor é conhecer diversos estilos, pois as bancas estão sempre mudando a cada prova, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então nós vamos entender os estilos, tá? Elaborados pela IBAM. Então aqui é uma análise, né? Nós dividimos aqui o estilo de questões em duas partes: o modelo da questão e o conteúdo da questão. Então nós vamos analisar primeiro aqui o modelo, tá? O modelo de questão, que pode ser o quê? Uma afirmativa incompleta, né? Como vocês podem ver, onde o enunciado apresenta a frase incompleta e as alternativas completam a frase. Isso costuma ser na maioria das bancas também, tá? E tem a resposta única, o enunciado pergunta e as alternativas respondem. Então, até aí, né, é normal, né, tudo bem. Referente a banca e IBAM, eu vou estar falando mais para frente algumas situações. Então, a complementação múltipla, né? O enunciado apresenta o tema, né? Sempre uma situação problema ou um caso, né? Então, são realizadas afirmações verdadeiras e falsas relacionadas com a introdução. Normalmente são apresentadas com números romanos, né? E se pergunta qual ou os quais. As alternativas são várias combinações das afirmações, né? Então, agora, referente ao conteúdo da questão, tá? O conteúdo da questão aqui abaixo. Então, referente ao conteúdo da questão, né? O direito, textos, é uma banca que trabalha com ela é bem direta, tá? Ela trabalha muito com a questão da lei seca, dos livros, das cartilhas, né? Então, são textos originais mesmo, da lei, retirados, então, retirados da lei e dos livros, né? Então, você tem que estar à parte. Infelizmente, gente, a IBAM é uma banca que você tem que memorizar, tá? Então, não tem como você fugir disso, tá? Então, vamos ter uma visão geral por disciplina. Referente a português. Então, português, né, as palavras que você não souber o significado, você tá vendido, já era, não consegue responder. Então, faça a nota do significado dessas palavras aqui, tá? É importante vocês anotarem os significados. Eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Então, a questão do português. É importante ter atenção na interpretação de texto, e as questões possuem palavras não usuais, tá? Que tá em amarelo aí. Palavras não usuais na sua voz de comando: inferir, inferência, excerto, asseverar e coaduna. Então, o que significa inferir? Inferir é o quê? Compreender,
deduzir, entender, concluir. Inferência, conclusão, compreensão. Excerto, tá? Não é exceto, tá? É excerto. É um fragmento, é um trecho. Asseverar é afirmar, assegurar, garantir, atestar. E coaduna, juntar, ligar, combinar, unir, né? Então, por exemplo, eu vou coadunar os fios, né? Então, a gente não costuma falar desse jeito, né? Então, a banca coloca dessas palavras para mexer com os candidatos, com as candidatas, ok? Então, aqui é uma charge, tá? A banca IBAN, ela gosta de trabalhar com charges, então eu assinalei aqui a palavra inferência, tá? Eu não vou estar resolvendo aqui a questão, a charge, tá? Qual é a alternativa correta. É só para explicar para vocês aqui a palavra inferência. Então, se você não sabe o que é inferência, você fica, o termo aí, vendida, né? Você fica vendida na prova. Então, tem que entender o significado dessas palavras, ok? Então, vamos agora para a legislação, né? Inferência é conclusão, compreensão, tá? Então, nós vamos agora falar de legislação, vamos falar do pedagógico e específico, ok? Então, vamos lá. A banca exige do candidato memorização, tá? Vocês têm que memorizar, infelizmente, tá? É uma banca que o pedagógico específico são trechos dos livros e cartilhas, onde as questões são sobre a ideia e a opinião do autor, sobre a obra, sobre o tema, sobre o conteúdo do capítulo, ou seja, você tem que estar preparado, tem que estar fazendo um fichamento, tá, desses conteúdos, ok? Então, depois eu vou falar sobre a minha experiência com a IBAN. Então, vamos lá as questões da IBAN. Então, a primeira, a questão aqui falando de Constituição, tá? Então, essa questão, né, de 2019, da Prefeitura aqui de Cubatão. Então, a pergunta é: estabelece a Constituição Federal que as normas e garantias fundamentais têm aplicação? Então, nós temos as 4 alternativas aqui, né? Então, a letra A, após o julgamento em última instância, após esgotado todos os recursos. Claro que essas aplicações, elas existem, tá? Mas no caso aqui nós estamos falando da Constituição Federal. Então, se tratando de Constituição Federal, das garantias fundamentais, no caso ela tem uma aplicação imediata, tá? Então, imediata aqui é a letra D, tudo bem? Então, vamos lá. No caso aqui, estou explicando para vocês, né? Eu sempre vou e explico lá conforme a lei, né? Conforme o fundamento. Então, está lá no artigo 5º, né? Que diz: todos são iguais perante a lei, onde tem seus 77 incisos. Aqui, no caso, né? Nós estamos falando de um parágrafo primeiro, né? Então, diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, tá? Então, a IBAN não é só, é Constituição, é o artigo 205A, 214, não, tem que estudar a Constituição, artigo 5º, né? Então, a IBAN, ela pede a Constituição aí. Vamos lá. Aqui, uma questão do ECA, né? O artigo 53 do ECA estabelece que a criança ou adolescente tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes o acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Então, no caso aqui, nós temos 4
alternativas, né? Então, se nós estamos falando aqui da questão, né, de próximo da sua residência, né? Então, se nós estamos falando da criança, a letra A está falando de violência doméstica. Se eu estou falando de, de vaga da criança, de próximo à sua residência, né? Então, no caso, não tem nada a ver violência doméstica, a letra A, né? Então, a letra B também está falando aqui em virtude da mudança, garantia de vagas, em virtude de mudança da família onde vivem, também não é isso. E a letra D, ela está falando aqui, né? A letra D, ela está falando sobre os alunos com dificuldade de locomoção e comprovarem renda inferior ao salário mínimo, né? Então, aqui no caso, não tem nada falando sobre renda, né? Sobre salário mínimo. Aqui está falando também questão de violência doméstica, também não, tá? E no caso aqui, garantindo vagas aos alunos transferidos, né? Transferidos de outras unidades, também não, tá? No caso aqui, a alternativa correta, né, é garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento aos irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, tá? Então, no caso aqui, a alternativa, né, correta é a letra C, tá? Então, tá aqui a letra C, mas eu quero que vocês entendam, eu expliquei lá em Constituição. O examinador, ele gosta de pegar a redação dada. Eu ensinei lá como pesquisar, né, artigos de redação dada e incluído. É só dar um Ctrl F lá na internet, né? Então, aqui está a lei, o artigo 53 do ECA, tá? 53 do ECA, falando o quê? Da questão da redação dada, né? Olha só, deixa eu anotar aqui, né? Só uma observação, então, aqui, ó. Referente à redação dada. Então, prestem atenção. O examinador, ele adora colocar redação dada, alterações da lei, e pode ver que essa alteração foi de 2019, tá? Então, coisas recentes aí. Vamos lá agora comentar aqui sobre a questão da Emília Ferreiro, tá? Então, no livro aqui, de Piaget e Vygotsky, Novas Contribuições para o Debate, um livro de José Antônio Castorina, tá? Então, vamos lá. A resposta, vou falar aqui para vocês vão tentar ler aí e tentar responder. Então, no caso, como segundo Emília Ferreiro, se passa a escrita conjunto de marcas à escrita objeto simbólico. Então, quando que é isso? É no momento que o alfabeto passa a ser algo interno. Letra C, a partir do desenvolvimento de habilidades de refletir sobre as partes sonoras. A letra D, através da memorização das relações fonema-grafema. Então, aqui é uma pergunta bem complexa, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Essa resposta está no trecho do livro da página 165. Então, ele pegou lá uma nota de legenda de rodapé, né? Então, IBAN, lamento dizer, mas tem que comprar o livro. É decoreba, é memorização, tá? No caso aqui, a alternativa correta aqui é a letra B. E aí vou mostrar para vocês aqui o trecho do livro, ó, página 165 do livro, que é o detalhe, é uma nota de rodapé, é uma legenda de nota de rodapé, pode ver aqui o número 10, ó. Então, como se passa da escrita
conjunto de marcas é escrita objeto simbólico, né? Através de um interpretante que nos introduz em um mundo mágico. Então, ele fez tornar a pergunta direta, indireta, né? Jogou lá, inverteu, né? E no caso aqui é um trecho de um livro. Olha só como é a IBAN, né? Então, o nome do livro é aqui Novas Contribuições para o Debate, tá? É da editora Ática. O livro é de 2003. O autor aqui é José Antônio Castorina, tá? Então, você estar entendendo aí como trabalha a IBAN, mas não terminou. Vamos continuar aqui. A questão, qual alternativa não expressa a opinião de Edgar Morin acerca do conhecimento? Qual alternativa não expressa a opinião? Então, vamos lá. No caso aqui, né, que não faz as ideias aos objetivos de Edgar Morin. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Letra A. O conhecimento sobre a forma de palavra, de ideia, de teoria é o fruto de uma tradução, reconstrução por meio da linguagem e do pensamento. Então, vou colocar aqui, tá? Tudo em azul. Que está o quê? Positivo, tá? Então, ele fala aqui de uma reconstrução. Vamos lá. De uma construção por meio da linguagem e do pensamento. Quando a gente fala até de linguagem e pensamento, tem um livro do Vygotsky, né? Linguagem e pensamento. Então, os autores, né, sempre utilizam ideias, né, o parcial, né, de outros autores. Vamos lá, uma dica importante aí. O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos erros e de luta contra as ilusões. Então, tem um capítulo que fala sobre erros e ilusões no livro dele, tá? Vou botar esse livro eu tenho disponível na biblioteca, né, no nosso curso. Então, vou estar mostrando para vocês o trecho, tá, do livro que eu peguei aqui. Letra C. O conhecimento científico não pode se tratar, né, não pode tratar sozinho dos problemas epistemológicos, filosóficos e éticos. O conhecimento científico ele não pode tratar tudo sozinho, tá? Então nós temos o quê? Os problemas, temos os problemas epistemológicos, filosóficos e éticos, ok? Vou colocar aqui. Então, nesse caso aqui, a letra C também está correta. Então, a letra, na verdade, é a letra D, que não expressa a opinião de Edgar Morin, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês, ok? As alternativas, letra A, B e C, fazem parte das ideias de Edgar Morin. Então, vou estar mostrando aqui para vocês a alternativa, né, que não está expressa a opinião. Então, o conhecimento é o espelho das coisas e do mundo externo. Então, aqui eu recortei, né, o livro do Edgar Morin, que fala, né, sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro. Então, aqui nesse trecho, deixa eu assinalar aqui. Eu vou colocar aqui Então, essa parte, esse parágrafo, né? Então, esse parágrafo é o que fala sobre os capítulos, né? Então,
Por exemplo, ele fala das cegueiras do conhecimento, né, que é o erro e a ilusão, e a ilusão, os princípios do conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, né? Nós temos essas incertezas, ensinar a compreensão e a ética do gênero humano, tá? A ética do gênero humano, então constituem eixos, ao mesmo tempo caminhos que se abrem a todos os que pensam em fazer educação, né? E que estão preocupados com o futuro das crianças e do adolescente. Então, para entender Edgar Morin, o Edgar Morin ele tem uma visão planetária, tá? Então é muito além da escola, ele extrapola, né, os limites, né, de países, é algo educação, algo mundial. Então ele diz aqui no outro parágrafo, os 7 saberes abre uma perspectiva, deixa eu colocar aqui em verde. Vou colocar aqui o outro parágrafo. Então, aqui, os 7 saberes abre uma perspectiva sem precedentes, né? Ele diz que está seguro de que a Unesco, ao editar esse livro, cumpre mais uma vez sua missão ética e seu compromisso com uma educação integral e de qualidade. Então, a Unesco, né, chamou o Edgar Morin sobre essa proposta e também o Jacques Delors, né, que fala sobre os 4 saberes que também cai muito nos concursos, ok? Então, IBAN é uma banca que tem que memorizar, tem que adquirir os livros. Então, deixa eu contar aqui a minha experiência. Para passar no concurso, eu adquiri os livros. Eu fui na faculdade, fiz uma pesquisa, fui nos sebos, comprei alguns livros nos sebos, né? Mas muitos dos livros eu comprei direto lá com a livraria. Então, na época, eu gastei R$ 1.300 em livros, tá? Eu tive que ler esses livros, né? E fazer fichamentos mesmo, sabe? Para poder passar na banca IBAN. Então, é memorização. Leiam as citações, leiam as legendas, rodapés, tabelas, tá bom? Onde tiver itálico, negrito, ok? Então, nós estamos presentes aí, siga-nos nas redes sociais. Então, esta aula com questões comentadas está sendo gravada para os nossos alunos dos cursos preparatórios aqui do Pedagogia Concursos, e nas redes sociais fica sempre disponível por 24 horas. Então, siga-nos nas redes sociais, sempre com mais questões comentadas aí do Pedagogia Concursos. Então, visite o nosso site aí, pedagogiaconcursos.com, a nossa loja. Temos um curso agora estratégico mensal, uma novidade. Acessem a loja, vocês vão conhecer, tá? Então, pedagogiaconcursos.lojaintegrada.com.br, e sempre, né, quiserem falar comigo sobre provas, podem estar falando comigo no WhatsApp, tá bom? Nosso WhatsApp aí na tela. Então, até mais, fiquem com Deus. Caso queiram falar comigo, né, eu estou aqui no WhatsApp.